do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Irmãos, é motivo de muita alegria nós estar na presença do Senhor mais uma noite. Noite essa que o Senhor separou cada um para estar aqui, para louvar e bendizer o nome dele que é santo. Enquanto eu estava ali vendo os irmãos louvar, cada vez mais o Senhor testificava com a palavra que ele colocou no meu coração na hora que eu entrei ali pela porta. Palavra maravilhosa, qual vem das Santas Escrituras do Senhor. Você que pode, abre sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 42, vamos ler o verso 1 adiante. Salmos, capítulo 42, verso 1 adiante. Louvado seja Deus. Deus é fiel, Deus é fiel. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém? Todos acharam? Amém. Que diz assim na palavra do Senhor: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim brama a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e apresentarei ante a face de Deus. As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso dentro de mim, derramo a minha alma, pois eu havia ido com multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da tua face. O meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, desde os pequenos montes. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cataratas, todas as tuas ondas e os teus vagalhões têm passado sobre mim. Contudo, Senhor, mandará a sua misericórdia de dia e de noite. A sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, porque te esqueceste de mim, porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Porque está batida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Oremos. Soberano Deus, maravilhoso, eterno Pai, aqui está, Senhor, a tua palavra aberta no livro de Salmos 42, Senhor. Senhor, palavra esta que o Senhor colocou no meu coração no momento que entrei por esta porta, Senhor. Espírito Santo de Deus, que não seja a minha voz, mas seja, Senhor, a tua. Que não seja as minhas palavras, mas seja a tua, Senhor. Eu creio, Senhor, pela palavra que o Senhor ministra, que há almas que estão abatidas, há almas que necessitam do teu socorro, Senhor. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor vela dela para que ela se cumpra. Senhor, tem almas necessitadas de ti aqui nesta noite. Ministra, Senhor, sobre o coração, porque Elias diz, Senhor, que a alegria do Senhor é a nossa força, nos fortalece para que nós venhamos sair daqui renovados nesta noite. Nos enche, Senhor, da tua palavra e do teu amor. É isso que te pedimos, em nome do Pai, e
em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? Pode se assentar e glorifique o Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, quando eu estava ali ouvindo o louvor, eu dizia: onde está a tua fé? E nós vemos que aqui na palavra do Senhor também vem dizer que o salmista está com a alma abatida, o salmista está com a alma angustiada, o salmista está pedindo aqui, orando a Deus, pelo socorro de Deus. Muitas das vezes estamos, meus irmãos, com a nossa alma abatida, com o coração cheio de tristeza, cheio de amargura. Mas aqui nós vemos o mais interessante, que o salmista, em sua aflição, em sua angústia, o salmista se dirige ao Deus da alma dele, ao Deus da minha e da tua alma. O mais interessante, meus irmãos, é no momento da luta, no momento da peleja, nós buscar ao nosso Senhor, porque a palavra de Deus vem nos relatar que devemos em tudo ser agradecidos. E nós vemos no livro de João, capítulo 16, verso 36, que o Senhor vem dizer para mim e para você, que o Senhor nos dá a paz, mas que no mundo nós teremos aflição. O que você quer dizer, irmão Rodrigo, com esta palavra? Meus irmãos, nós entendemos que quando a nossa alma está angustiada, abatida, nós estamos no momento de aflição. Muitas das vezes nós pensamos em voltar para trás, porque achamos que o sofrimento, achamos que a angústia, a tristeza, a qual vem na minha e na tua vida, ela vai passar. Mas não vai passar, meus irmãos, porque nós vemos o Senhor usando a boca de João para dizer que no mundo nós teremos aflição, que tudo é esse, é a terra, o sofrimento a qual tem lá fora. E o que entendemos, meus irmãos, o salmista, em sua aflição, na angústia que ele passava, ele entendeu que era necessário invocar ao nome do Senhor. O salmista entendeu que era o momento dele se dobrar na presença do Senhor. É isso que devemos fazer, meus irmãos. Quando eu cheguei ali, o Senhor disse para mim: porque a minha alma está batida, e eu fui procurar onde estava, porque eu não sabia. Então, meus irmãos, o Senhor dá a palavra certa. Eu estava pensando em pregar ali no livro de João, mas o Senhor tem a palavra a qual Ele quer ministrar o coração. E aqui nós vemos que o Senhor vem usar aqui o salmista Davi, um homem que em todas as suas aflições, ele clama ao Senhor, ele clama ao Deus vivo. Por isso a palavra de Deus vem nos dizer: clama a mim. Por isso que Davi olha aquilo que Jeremias vem escrever lá atrás, e Davi guarda, e ele começa a clamar ao Senhor, ele começa a usar as palavras do profeta que anunciava lá atrás. É necessário, meus irmãos, quando a nossa alma está angustiada, quando a nossa alma está aflita, assim como o louvor diz: onde está a tua fé? Onde está? Se foi o Senhor que permitiu o vento, ou o Senhor que permitiu que nossa alma ficasse aflita. Mas o Senhor está dizendo nesta noite: é necessário clamar assim como Davi clamou, é necessário buscar assim como Davi buscou. Muitas das vezes nós não temos força, mas é aqui que o Senhor renova as nossas forças, é aqui que o Senhor vem e nos traz o alimento que nos dá força do mundo. É por isso que Neemias está dizendo que a alegria do Senhor é a nossa força. Da onde vem a alegria do Senhor? É quando nós estamos aflitos, é quando a nossa alma está abatida, mas nós estamos ali glorificando, nós estamos ali exaltando. É necessário buscar mais ao Senhor, é necessário clamar mais ao Deus da nossa vida. É isso que Davi vem nos ensinar, meus irmãos. Em Salmo 70 os inimigos começam a se multiplicar, em Salmo 70 os inimigos começam a atacar. E o que Davi vem fazer? Davi começa a clamar: Senhor, apressa-te, Senhor. Em todo momento, Davi é um homem que busca o nosso Deus, é um homem que se dirige ao nosso Deus. Não há, meus irmãos, a Bíblia diz: quem poderá nos separar do amor de Deus? Não devemos voltar para trás. A palavra verá
força. É difícil, irmãos. Muitas das vezes nós não damos valor quando nós estamos aqui no culto. Mas quando nós não podemos vir no culto, nós queremos estar aqui. Esses dias que eu não tenho vindo no culto, eu tenho vontade de estar aqui. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. É por isso que Ele nos dá a oportunidade. Aonde nós estivermos, nós falarmos ao poder. Aonde nós estivermos, nós falar quem Ele é. Nós devemos mostrar quem é o nosso Deus, aonde nós estivermos. Talvez Ele permitiu nós estar em um lugar não aqui dentro da igreja, para que nós venhamos falar do amor dele, quem Ele é. E aqui nós vemos que o salmista diz, no verso 1, assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim brama a minha alma por ti. A alma do salmista estava bramando pelo Deus vivo, pelo nosso Senhor. É isso, meus irmãos, que nossa alma deve fazer. A criação tem que clamar pelo Criador. Muitas das vezes a nossa alma está abatida, não temos força, mas muitas das vezes não queremos buscar a nossa pouca força. É quando nós não temos mais força que o Senhor vem. Muitas das vezes achamos que é fácil servir ao Senhor, mas não é, meus irmãos. Nós vemos que todos aqueles que buscaram o Senhor passaram por momentos de aflição. Aleluia. Nós vemos que todos aqueles que invocaram o nome do Senhor passaram por momentos de luta. Nós vemos na palavra do Senhor, em Atos capítulo 4, quando Pedro e João estariam à porta do templo, no capítulo 3, após aquele coxo ser curado. No verso 4, no capítulo 4, Pedro e João começam a anunciar a palavra de Deus. E logo após, os inimigos começam a se levantar contra a palavra de Deus. E nós vemos ali que Pedro e João começam a pedir sabedoria para Deus e ousadia, porque a palavra não podia parar de ser anunciada. Aleluia! É neste momento, meus irmãos, mas que isso tem a ver, irmão Rodrigo, com a palavra? Talvez eles não estavam entendendo, talvez eles estavam com medo, porque os inimigos começaram a se aproximar. Aqueles que tentavam parar a palavra de Deus começaram a se levantar. É isso que eu estou te dizendo nesta noite. Não pode deixar, meus irmãos, que o inimigo venha bater a nossa alma. Mas devemos clamar ao nosso Deus, assim como Davi está clamando, assim como Pedro e João começam a pedir para Deus, para que Deus viesse ajudar eles ali naquele momento. Os inimigos estavam tentando parar o Evangelho. Nós vemos que Pedro e João não se acovardam, eles continuam anunciando, mas eles pedem para Deus ousadia, porque era isso que estava faltando aí para Pedro e João, no capítulo 4 de Atos. Nós vemos, meus irmãos, que muitas das vezes nós pedimos para Deus para ser usado na presença dEle, mas quando o Senhor começa a nos usar, vem a angústia, vem a tristeza para ver se nós vamos permanecer firmes, para ver se nós vamos permanecer na presença de Deus. Nós vemos ali no capítulo 1 de Josué, quando Deus dá ali nas mãos de Josué a oportunidade de guiar o povo. Ali eu creio que a alma de Josué começa a ser abatida, começa a ficar aflita. Por quê, meus irmãos? A responsabilidade de guiar aquele povo, a responsabilidade de guiar o povo de Israel, o povo santo de Deus. Não é fácil, meus irmãos. Muitas das vezes pedimos a Deus, mas Deus permite nós passar provações. Deus permite nós estar no momento de angústia. É por isso, meus irmãos, Daniel, quando começa a clamar a Deus, a alma de Daniel também, eu creio, meus irmãos, que estava angustiado, porque o inimigo se aproximou para tentar impedir que a bênção de Daniel chegasse. Nós vemos também Ana, a alma dela estava angustiada, mas ela não deixou de
Aqui o salmista diz: porque te abates, ó minha alma. Porque a alma do salmista estava angustiada, meus irmãos. Porque a alma do salmista estava aflita. É porque nós fazemos a vontade de Deus. O que ele está dizendo em João, que no mundo tereis aflições. Nós também temos aflição, meu irmão. Nós temos também aflição, meu irmão. A nossa alma se angustia. Muitas das vezes nós não temos força para levantar nas madrugadas e buscar Deus. Mas a palavra de Deus diz: tem bom ânimo. Foi isso que ele disse a Josué. Foi isso que ele estava dizendo no louvor do Josafá. Ele está dizendo: contra os seus inimigos irei eu, Josafá. É isso que o Senhor está dizendo. Tem de bom ânimo. É necessário, meus irmãos. A alma do salmista estava angustiada, mas ele estava entendendo. Assim como ele pega lá com Betseba, e depois que o filho do pecado morre, falece, ele se põe de pé, porque ele entende que era necessário se colocar de pé. Ele entende que a aflição que a alma estava, ele tinha que se colocar de pé. Muitas das vezes, se nós deixar a nossa alma se angustiar e nós vamos buscar força no nosso Deus, nós caímos, meus irmãos. Quantas pessoas não têm mais força para voltar para a presença do Senhor? Quantas pessoas que caíram não têm mais força para voltar? Mas se você chegou aqui nesta noite, o Senhor está dizendo: eu te dou força. Tenha bom ânimo. Eu te levanto. É o Senhor que nos levantou, meus irmãos. É o Senhor que nos dá força. O verso 2 diz: a minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. A minha e a tua alma tem que ter sede do nosso Deus, meus irmãos. É isso que o Senhor está dizendo. Quando a tua alma estiver abatida, tem de sede de mim. Tem de sede de me buscar. Tem de sede de me clamar. No livro de Coríntios, o Senhor vem dizer que aquilo que os olhos não viram e o ouvido não ouviu, é o que o Senhor tem reservado para nós. Mas nós devemos buscar. Nós devemos clamar ao nosso Senhor. Por que, meu Rodrigo? Porque quando a nossa alma está angustiada, somente Ele pode vir e trazer o refrigério para a nossa alma. Nós vemos que Abraão, quando o Senhor está ali com o desejo no próprio coração de exterminar, matar os homens, o Senhor vai ali e escuta a voz de Abraão. Por quê, meu Rodrigo? Porque a palavra de Deus diz que a oração do justo surge muito em seus efeitos. E Abraão roga ao nosso Deus para que o nosso Deus não viesse exterminar, porque ali ainda havia justos sobre a terra. O que você quer dizer com isso, irmão Rodrigo? Você é um justo na presença do Senhor. Assim como ele ouviu Abraão, ele também está te ouvindo. Porque Pedro diz em suas santas escrituras, na palavra de Deus, que o Senhor está bem próximo àquele que está clamando, aquele que está orando, aquele que está buscando ao Senhor. Em Mateus 6, o Senhor diz: entra no teu quarto. É necessário, meus irmãos, nós buscar o Senhor. Nós não podemos deixar que a aflição da nossa alma venha nos derrubar. Não pode deixar que o inimigo que intenta contra a nossa vida nos derrubar. Talvez a alma de Jó também estava abatida. Talvez a alma de Jó também estava angustiada. Por quê, irmão? Porque tudo estava perdendo. Tudo estava ao contrário. O vento, a tempestade, as ondas, o barco já tinha naufragado. Mas Jó estava acreditando. E no verso 19, capítulo 19 diz: eu sei que o meu Redentor vive. E nesta noite ele já tem se levantado por almas que estão angustiadas. Ele já tem se levantado por pessoas que o coração está entristecido. O salmista em Salmo 126 diz: aqueles que me buscam, ei, é necessário buscar, elevar os nossos olhos aos montes, ei, é necessário buscar com a alma angustiada, é necessário buscar com a alma aflita,
Ei, meus irmãos, talvez a luta está grande, talvez a peleja está gigante, mas maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. É o nosso Senhor, aquele que veio para que nós tenhamos vida. Que vida é esta, meu irmão? Vida de oração, vida de consagração, vida com Ele, porque sem Jesus nós não temos vida, meus irmãos. Muitas das vezes nós se deixamos levar, porque nós dizemos: Senhor, eu não tenho força, Senhor, eu não tenho ânimo para buscar, mas é o Senhor que nos dá. Nós não temos tempo, meus irmãos, nós não temos força, nós não temos ânimo, nós não temos, meus irmãos, mas o Senhor tem tudo isso para dar para mim e para você. O Senhor tem alegria, o Senhor tem prosperidade, o Senhor tem o socorro para mim e para a tua alma. No verso 3 diz: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está teu Deus? Os inimigos, meus irmãos, muitas das vezes, no momento da nossa angústia, ele vai dizer: aonde está o teu Deus? O inimigo, ele espera uma oportunidade. O inimigo, ele espera o momento que a nossa alma se angustia, o momento que nós não temos força. Nós vemos no capítulo 4 de Mateus, quando Jesus, após ter jejuado 40 dias, ele teve fome. O inimigo se aproximou porque ele achou que ele conseguiria algo. Mas o Senhor está dizendo: assim como eu venci o mundo, vocês vão vencer. O inimigo vai tentar, meus irmãos, quando ele vê que nós estamos com pouca força, quando ele vê que a nossa alma está angustiada, quando nossa alma estiver aflita, quando nós necessitar de algo, ele vai se aproximar. Mas a palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor acampam ao derredor daqueles que o temem e os guardam. Os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, meus irmãos. Deus é fiel, meus irmãos. Ele não vai nos deixar só. Ele não nos deixou só. Porque a palavra dele diz: eis que vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador. Vocês têm o Consolador da sua alma, meu irmão. Você tem o Consolador da sua alma, meu irmão. Não deixa que a tua alma venha estar abatida, mas clama o Deus vivo e verdadeiro, aquele que veio, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No livro de João, a palavra diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Mas também no verso 1 ele diz: não se turbe o vosso coração. Não deixe o teu coração turbado, mas se apresenta perante o teu Deus. Apresenta perante Ele, meus irmãos, porque a palavra está dizendo aqui: os inimigos têm se aproximado e têm perguntado: onde está o teu Deus? Muitas das vezes o Senhor não tem nos respondido, mas Ele tem nos escutado. Até onde você tem força, Ele tem permitido você lutar, mas aonde as tuas forças não vai até jeito. Nós vemos que até onde Daniel conseguiu, Ele permitiu Daniel orar, Ele permitiu Daniel buscar, mas aonde a força de Daniel já não tinha mais, Ele desceu para ajudar. Assim foi com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não se dobraram diante dos inimigos, eles não se dobraram diante daqueles que queriam que eles se prostrassem, mas quando eles não tinham mais oportunidade, o Senhor desceu em favor deles. É assim que o Senhor faz. Quando eu e você não estiver mais força, Ele desce em teu favor, e Ele tem descido em teu favor nesta noite. Ele tem descido na tua casa, Ele tem descido na tua família. Aonde você tem buscado, Ele tem te ouvido, porque Pedro já diz na palavra do Senhor: Ele está bem próximo de ti, meu irmão. Ele está bem próximo de ti, meu irmão. Não acha que o Senhor não tem te escutado. Ele tem escutado cada oração,
Ele tem escutado cada petição que você tem buscado. No verso 4 diz assim: quando me lembro disto dentro de mim, derramo minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e de louvor, com multidão que festejava. É com voz de alegria, meus irmãos. Talvez o entendimento guarde com você, mas quando você se dobra com sinceridade perante o Senhor, é como se tivesse uma multidão, porque Ele desce em teu favor, Ele desce para te ajudar, meu irmão. Ele desce para te ajudar, meu irmão. É necessário eu e você se dobrar mais, porque Ele desce em teu favor. Nesta noite o Senhor está dizendo: quantas vezes você tem me buscado, eu tenho ouvido as tuas orações. Assim como o Senhor desceu e disse para o povo: é necessário vocês se colocar de pé, assim como Davi se colocou de pé. Eu e você devem se colocar de pé. Como assim de pé, meu irmão? Eu não tenho força, mas o Senhor está dizendo que você não tem medo, porque o salmista está dizendo: a alma estava batida. Quando a nossa alma está batida, nós não temos força. Mas o Senhor diz em Salmo 126 que aqueles que semeiam em lágrimas voltarão com alegria. É necessário, em meio às lágrimas, em meio à angústia de alma, nós semear, nós buscar perante Deus, nós clamar perante o nosso Senhor, porque o salmista diz também em Salmos 30 que o choro dura uma noite, vai durar somente uma noite. Como assim, irmão Rodrigo? Mas se na noite você estiver buscando o Senhor, é somente uma noite, meus irmãos, é somente um momento. O choro vai durar, porque o Senhor sempre está ouvindo a minha e a tua voz. É por isso que o Senhor diz aqui em Salmo 126: como o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que sonhavam. Então a nossa boca se encheu de risos e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Olha o que eu e você tem que dizer, meus irmãos. Quando nós buscamos o Senhor, nós vamos dizer isso. Quando a nossa alma estiver angustiada, aflita, quando o Senhor alegrar o nosso coração, nós vamos dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por mim e por você, meus irmãos. A minha alma também se angustiou. A minha alma também ficou aflita, meus irmãos. Muitos dias a minha alma já esteve aflita, mas o Senhor trouxe sobre mim a tua alegria, a tua paz, a paz que o mundo não pode dar, a alegria que o mundo não pode dar, só tem o nosso Senhor. Talvez você está cansado da caminhada, talvez você está com o coração cheio de amargura, talvez na tua casa, na tua família tenha dado tudo errado, mas o Senhor está dizendo: eu cuido dos teus, eu cuido da tua família, eu cuido dos teus projetos. É necessário entregar nas mãos do nosso Deus, é necessário entregar na mão do nosso Salvador, meus irmãos. Quando nós entregamos nas mãos dele, ele tudo faz. Assim como eu citei Jó, meus irmãos, a alma de Jó estava aflita, angustiada, e a mulher de Jó diz: abandona este Deus. Muitas das vezes o inimigo vai usar até aqueles que estão ao nosso redor, meus irmãos, para dizer: abandona este Deus. Mas devemos ser igual Jó, meus irmãos, se alegrar, porque no capítulo 42 de Jó, Jó diz: eu bem sei que tudo podes. Jó está dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor tudo pode. Senhor, eu sei que o Senhor tudo manda, tudo faz. É necessário, meus irmãos, se nós sabemos que o nosso Deus tudo pode, por que nós temos medo? Por que muitas das vezes a nossa alma fica
afligida, porque a nossa alma se angustia, porque nós somos humanos, meus irmãos. O nosso próprio Deus diz: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque assim como o nosso Senhor venceu o mundo, venceu os desejos, os prazeres desta terra, venceu aquilo que o inimigo ofereceu. Eu e você vamos vencer. Eu e você vamos passar esta aflição. Eu e você vamos passar por esta tempestade. Nós vemos ali que Pedro confiou no Senhor e andou sobre as águas. Quando nós confiamos no nosso Deus, nós vamos passar por todos os obstáculos. Nós vamos passar por tudo aquilo que o inimigo tem colocado na nossa frente. Nós vemos ali também no capítulo 7 de Samuel entendendo que até aquele momento o Senhor esteve com ele. Mas quando a pedra é posta no caminho, quando a pedra é lançada no caminho, Samuel entende que é momento de olhar para Deus. Samuel entende que é momento de voltar o coração a Deus, porque algo estava interrompendo ele de caminhar. E Samuel olha para o Senhor e diz: Senhor, até aqui nos ajudou, até aqui nos sustentou, creio eu que Samuel está dizendo para o Senhor. E Samuel, entendendo que era momento de olhar para o nosso Senhor e falar: Senhor, me ajuda neste momento. A pedra foi posta no caminho, e Samuel olha para o nosso Senhor, e todas as vezes que nós olhamos para o nosso Senhor, todas as vezes que nós olhamos para o nosso Deus, Ele traz sobre nós a resposta que precisamos. Porque no livro de Lamentações, capítulo 3, a palavra de Deus diz que as causas de nós não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor. E nós vemos as lamentações de Jeremias. Jeremias, perto de sua morte, a alma fica aflita, a alma se angustia, e Jeremias começa a pregar para o povo. Jeremias, desde o capítulo 1, ele já é conhecido por Deus, ele é conhecido pelo nosso Senhor, assim como você também é conhecido pelo nosso Salvador. Ele não te chamou, meu irmão, ele não te chamou, minha irmã, para simplesmente viver alegre, mas é na sua aflição, é na tua angústia que eu estou contigo. Assim como quando a alma de Jeremias está angustiada perto de sua morte, Jeremias começa a anunciar para o povo no livro de Lamentações, para que o povo viesse voltar ao coração ao nosso Deus. É o que o salmista está dizendo em Salmo 126. É o que o salmista está dizendo em Salmo 126. O povo estava angustiado porque estava em cativeiro. O povo estava aflito porque estava preso no cativeiro. Mas o salmista está dizendo: aqueles que semeiam com lágrima voltarão com os seus molhos, voltarão com alegria, voltarão com as bênçãos do Senhor. É necessário, meus irmãos, eu e você voltar mais o coração ao nosso Deus. Porque quando a alma de Zedequias se angustiou, quando o Senhor envia o profeta até ele, quando o Senhor envia dizendo para que ele viesse colocar a casa em ordem, a alma se angustiou porque a morte se aproximaria, e ele olha para o Senhor mais uma vez. É necessário olhar para o Senhor, meus irmãos. A alma vai se angustiar porque a do Senhor se angustiou. Nós vemos ali no livro de Lucas 24, quando o nosso Senhor está levando ali a cruz, quando o nosso Senhor está levando ali aquele peso, ali é levantado um certo sirineu, é levantado ali o Simão Sirineu para ajudar o nosso Senhor, é levantado ali um homem, o Senhor sempre envia alguém para te ajudar e para te ajudar, é levantado um homem para ajudar o nosso Senhor a carregar ali o sofrimento que ele passaria. Mas o Senhor sempre envia uma providência, porque Ele cumpre a tua palavra, Ele vela de sua palavra para que ela se cumpra. Ele diz que o Espírito dele estaria conosco até a consumação
transformação do céu, até que Ele viesse buscar o teu povo, até que Ele viesse buscar a tua igreja. Ele está comigo e contigo, meus irmãos. Ele está comigo e contigo, meu irmão. O que nós faltamos, o que nos falta, muitas das vezes falta nós buscar mais. Muitas das vezes falta nós entender que Ele nunca nos deixou órfãos. O que nos falta é entender cada vez mais a palavra dEle. Nós sofreremos angústia, nós sofreremos perseguições, nós sofreremos açoite. Nós vemos que os nossos irmãos estão em outros países, levando açoites, calúnias, perseguições. Muitos têm perdido a vida por causa da palavra, por causa das revelações que o nosso Salvador deixou, por causa da palavra. A palavra de Deus nos diz no livro de Mateus que Ele não veio para nos deixar paz na terra, mas Ele veio para nos deixar a espada. A espada é a palavra, a espada é a mensagem que Ele veio para nos trazer. É a palavra, meus irmãos, é a palavra que dá vida, é a palavra que traz esperança de salvação. Ele diz em João, capítulo 12, que é a palavra que vai nos julgar. É a palavra que vai nos julgar, meu irmão. Não é o inimigo que tem nos julgado, não é o inimigo que tem perguntado onde está o nosso Deus. É esta palavra, é a mesma palavra que nos dá vida hoje, é a mesma palavra que nos levará à salvação eterna, é a mesma palavra que tem nos mantido de pé, que vai nos julgar. É por causa da palavra que o Pai enviou o Filho e falou: vai lá, meu filho amado, creio nele. E anuncia a este povo. É interessante, meus irmãos, que o Senhor sempre coloca alguém no nosso caminho para nos ajudar a caminhar. O Senhor sempre tem uma maneira de trazer a resposta para aquilo que nós temos orado. O Senhor sempre traz para nós aquilo que a nossa alma, o que o nosso coração necessita. Não deixa, meus irmãos, que isso venha descer para o coração. Mas olha para o nosso Senhor, a palavra que você tem guardado no teu coração. Todas as vezes que o salmista se angustiava, ele buscava a resposta do nosso Senhor. E nós vemos na palavra. Quando ele pega, ele busca no nosso Senhor. Nós vemos o filho do salmista Davi. Quando ele viu que ele não conseguiria guiar o povo, ele pede ajuda ao nosso Senhor. Nós vemos, meus irmãos, a palavra diz que tudo é através de Jesus Cristo. Ele é o único intercessor. Nós devemos clamar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós devemos buscar nele, meus irmãos. No verso 5 diz assim: porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas em mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Pela salvação da sua face. A salvação está em Cristo Jesus, meus irmãos. A salvação está no nosso Salvador. Tudo tem que passar por Ele. As nossas orações têm que passar por Ele para chegar ao Pai. Tudo que fazemos aqui tem que passar por Ele para chegar no Pai. É tudo por Ele. Então, por isso, meus irmãos, saia daqui entendendo que Ele está te dizendo nesta noite que Ele tem alegria para a tua alma. Ele tem força para você nesta noite. É Ele que te trouxe aqui. É Ele que deu a palavra nesta noite. É Ele que ministra no coração. Nós estamos aqui somente para fazer a vontade dEle. Não estamos aqui por vanglória, nós estamos aqui para levantar o nosso ego. Nós estamos aqui para anunciar que
ele não estiver, as almas não são convencidas, as almas não são restauradas, porque ele tem compromisso com a palavra, não é comigo, não é contigo. Mas quando nós temos compromisso com a palavra dele, ele tem compromisso conosco. Por isso, meus irmãos, é a palavra de Deus que está dizendo nesta noite. Porque ele já bate a minha vida. O salmista estava angustiado, estava aflito, mas ele estava acreditando que a resposta que ele precisava estava nas mãos de Deus. O salmista está buscando na presença de Deus, assim como Josafá estava buscando. Josafá pede para que o povo venha se prostrar, porque os inimigos se aproximam, e todas as vezes, meus irmãos, que nós se prostramos na presença do nosso Deus, não há barreira, não há inimigo que vai permanecer de pé, não há inimigo que possa contra o nosso Deus, não há inimigo que permaneça de pé quando o nosso Senhor chega. Quando o nosso Senhor chega, não há guerra perdida, não há batalha que nós não vencemos. Nós não vemos nenhum apóstolo, nenhum sacerdote, nós não vemos nenhum que foi no nome do nosso Senhor que não venceu a guerra. Todos aqueles que foram no nome do nosso Senhor venceu a batalha, venceu a guerra. Ele está dizendo: vem o teu nome, busca em lágrimas, busca no sofrimento, busca com a alma abatida, busca com o coração aflito, angustiado. É necessário vocês me buscar, é necessário vocês me clamar. Aleluia. Quando a minha alma estava abatida, angustiada, eu busquei o Senhor, e a resposta dele veio imediata. Nós não precisamos falar, antes de nós abrir a nossa boca, ele já sabe, porque a palavra de Deus diz que ele atende o desejo do nosso coração. Ele sabe o que você tem pensado, ele sabe o que você tem pretendido, o que você precisa. Apenas se prostra na presença dele, ele ouve o teu coração, porque a palavra do Senhor diz: onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Esteja com o teu coração voltado ao nosso Senhor, que você vai ver a providência chegar ainda nesta noite. Você vai ver a providência chegar ainda nesta madrugada. Vai ver a providência já está chegando na sua frente. Apenas acredita que ele já tem trazido, ele já tem enviado. Mas muitas das vezes o inimigo vai tentar parar da tua bênção chegar. É esse inimigo que está dizendo: onde está o teu Deus? Ele já enviou a tua providência, ele já enviou o teu socorro. O teu socorro já está contigo, é o Espírito Santo. O teu socorro já está junto de você. Basta só você entender que há um tempo determinado. O livro de Eclesiastes diz, meus irmãos, que há um tempo determinado para todas as coisas, e você vai ter que passar pelo tempo de Deus. Você vai ter que passar pelo tempo que Deus permitir a tua alma estar angustiada. Mas persevera na presença do Senhor, persevera nos caminhos do Senhor, persevera em oração. Hoje a palavra de Deus está dizendo: orai sem cessar. Em todo momento esteja em espírito do Senhor, em todo momento esteja meditando no Senhor. Muitas das vezes achamos que para nós estar meditando na palavra do Senhor, devemos estar com a palavra aberta. Mas se ela está na nossa tábua do nosso coração, nós podemos meditar intensamente. Porque nós vemos, meus irmãos, que em muitos países já não pode estar mais com a palavra. E como eles pregam, e como eles anunciam, é porque está guardado no coração. É por isso que o Senhor está dizendo: guarda a palavra na tábua do vosso coração. Guarda o teu tesouro é a palavra. O teu tesouro é a salvação de Deus. Olha para a tua salvação. O Senhor está dizendo na palavra, através de João: vocês terão aflição, mas eu venci. Vós também vai vencer. As aflições vêm, a angústia vem, mas junto da aflição e da angústia também vem o nosso Salvador, vem também o nosso Senhor, vem a nossa esperança de vida, vem aquele que nos despertou. O salmista diz em Salmo 46 que
Ele é aquele que corta o laço e quebra a lança. O salmista também diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, quando nós estamos aqui, devemos deixar a aflição, devemos deixar a nossa alma se alegrar na presença do Senhor. Porque a palavra diz: todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. É necessário louvar ao Senhor a angústia, a opressão que o diabo coloca. Nós vemos também, meus irmãos, Paulo e Silas estão presos. Tem lugar pior para você adorar? Na prisão. Mas o Senhor está dizendo ali: aqueles que me louvam, aqueles que me buscam, a providência dele. Era perto da meia-noite. Muitas das vezes, perto da meia-noite, nós estamos dormindo. Perto da meia-noite, nós estamos descansando. Mas o Senhor está dizendo: no momento da angústia, no momento que o vento estava ao contrário, as tempestades estavam batendo na porta de Paulo e Silas, eles estavam orando, eles estavam louvando, eles estavam me buscando. Então, se vocês me buscar, se vocês me louvarem em meio à angústia, se vocês me buscar em meio à opressão que o diabo tem lançado, a seta, os dardos que o diabo tem enviado, vocês vão receber a minha providência. A providência vem do Senhor, meus irmãos. A providência não vem do irmão Rodrigo, a providência não vem do diabo Renan, mas a providência vem do nosso Senhor. O salmista está entendendo, meus irmãos, que a alma está angustiada, que a alma está aflita. Talvez o salmista poderia clamar ali e falar com os amigos. Talvez o salmista poderia reclamar para a família dele. Mas o salmista entende a todo momento que ele reclamar. O salmista entende que ele falar para outras pessoas não vai resolver. Mas o salmista entende que se ele buscar a presença do Senhor, a resposta vai vir. A providência vai vir. Quando nós nos prostramos na presença do Senhor, não há tempestade, não há cadeias, não há cativeiro que vai impedir a bênção e o milagre de Deus chegar na nossa vida. Dentro desta campanha, meus irmãos, vou contar um testemunho do que as horas já se avançam. Dentro desta campanha, Deus me curou. Aleluia. Escuta o que eu estou dizendo. O Senhor me curou. Glória a Deus. Por muitas vezes eu reclamava que eu não conseguia abaixar, porque o meu joelho doía muito. E teve um dia que o pastor falou aqui que Deus estava curando. E na hora que ele falou que Deus tinha curado pessoas aqui na perna, eu falei: estou curado. E depois que eu falei: eu estou curado, eu não senti mais dores nas minhas pernas. Porque eu entendi que a oportunidade que eu tinha era aquela. A oportunidade que eu tinha era aquela. O Senhor estava curando dentro da casa. Em Atos capítulo 2, todos foram cheios porque eles entenderam que o Senhor está aqui, eu também quero ser cheio. No capítulo 4 de Atos, eles continuam dizendo: todos foram cheios, porque eles entenderam que o Senhor está aqui. E o que você quer dizer, irmão Rodrigo? Você tem a oportunidade, porque o Senhor está aqui. Você tem a oportunidade de pedir o que você quer, porque o Senhor está aqui te ouvindo. Porque a palavra do Senhor diz: aonde tem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. E o Senhor está aqui por causa de mim e de você, meus irmãos. O Senhor está aqui porque você se prostrou na presença dele. O Senhor está aqui porque você é justo. Você é aquele que tem levado a palavra dele. O salmista vem dizer em Salmos 25: fui moço, hoje sou velho. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o próprio. Ei, se o salmista foi moço e hoje ele é velho, e nunca viu o justo desamparado, você nunca vai ser desamparado se você for justo na presença do Senhor. A sua descendência não vai mendigar o próprio. Os teus ele não vai deixar perecer. Enquanto você busca, enquanto você adora, o Senhor está visitando a tua casa, a tua família. Interessante, meus irmãos. Tem palavra, irmão Rodrigo? Tem. Lembra da sogra de Pedro?
Isaías está anunciando, e logo após o Senhor vem dizer sobre as palavras de Isaías. Ei, Pedro está anunciando a palavra de Deus. E por que a sogra dele que foi curada? Então, enquanto você está fazendo a obra de Deus, enquanto você está glorificando a Deus, Ele está cuidando dos teus. Ele está fazendo aquilo que o salmista está dizendo. Ele está fazendo aquilo que o salmista está pregando para mim e para você. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência, aos teus parentes, aos teus que o Senhor vai dizer. O salmista está dizendo isso, meus irmãos. Muitas das vezes nós nos preocupamos com a salvação dos nossos parentes. Nós nos preocupamos com a salvação da nossa família. O Senhor está dizendo: se você é justo, a sua descendência não vai me vingar o pão. Se você é justo, eu cuido dos teus. Se você é justo, eu cuido da tua alma. Eu cuido de você. Eu cuido de tudo que você tem. O Senhor está dizendo isso, meus irmãos, através da palavra. É por isso que é necessário que nós venhamos estar bem atentos ao que o Senhor está falando conosco. Por isso que a palavra de Deus diz: primeiro ouve, porque através de nós ouvir, nós guardamos. Aleluia. Todas as vezes que nós estamos nessa porta, entramos por esta porta, meus irmãos, nós temos que estar bem atentos àquilo que o Senhor está dizendo. O Senhor está curando a sua alma. O Senhor está trazendo energia para você. O Senhor tem trazendo força para você. O Senhor está trazendo a resposta que você precisa. Mas é necessário estar atento, porque o Senhor nunca vai te deixar só. O Senhor sempre trouxe a resposta que você pediu. Então esteja atento, meus irmãos. Esteja com o coração sempre voltado a Deus. Esteja com a alma sempre voltada ao Criador. A criação sempre tem que estar, meu irmão, atento ao nosso Senhor. Amém? Foi somente até aqui e que o Senhor continue ministrando aos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Só nos resta fazer a oração da fé, né? Que aqui todos são cristãos, todos são aqueles servos de Deus. Que Deus venha abençoar a vida de cada irmão, cada dia mais, e que as bênçãos do Senhor venham sobre a vida de cada um. Amém? Vamos fazer a oração da fé para nós voltar para os nossos lares. Amém? Soberano Deus, maravilhoso, eterno Pai, Jesus querido, Jesus amado, aqui estamos, Senhor, para te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu nesta noite. Senhor, que o Senhor continue abençoando a fé, continue abençoando a vida espiritual e sentimental dos nossos irmãos. Que o Senhor venha colocar sobre o coração deles a tua paz, o teu amor, a tua esperança, Senhor. Leva eles em paz e em segurança, e que a paz que o Senhor tem venha estar sobre o coração deles, e que o Senhor venha socorrer a alma deles nesta noite. É isso que te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Só nos resta se despedir.